Olá, boa tarde, bom dia ou até boa noite, né, para aqueles que estudam de madrugada. Vamos iniciar aqui uma preparação, né, de 2018, com ênfase no concurso do CAGE do Rio Grande do Sul, né. Esse órgão, ele recentemente lançou um concurso, né, no qual ele busca profissionais a exemplo do que nós temos assim em nível de federação da Controladoria Geral da União. Meu nome é Antônio e estarei aqui apresentando uma amostra do curso que o setor EAD irá oferecer para o candidato e a candidata. Vamos lá então? O foco do nosso curso, né, ele vai trabalhar o tema de auditoria e controle interno. O foco dele é bancas, né, bancas consolidadas como CESP, FGV e ESAF, que tem elaborado muitas provas de auditoria e auditoria interna. O foco do curso, né, de preparação vai ser em auditores fiscais e analistas. O conteúdo ele está mais ou menos dividido, né, 1/3 para controles internos e o restante para auditoria, sendo que é muito importante o que? Não é muito raro determinada banca e até órgão público elaborar um edital de auditoria sem considerar o tópico de controle interno, né? Em alguns concursos, o que se tem enfatizado, né? Uma vez que o auditor público ele vem a desempenhar várias funções relacionadas ao que? A transparência, conformidade, até programas relacionados à ética, à integridade, a disciplina, né, digamos assim, de controle interno, ela começou a ficar um pouco autônoma, digamos assim, né? Em determinados concursos, a exemplo do CAGE do Rio Grande do Sul, onde o órgão central de controle interno, que seria o foco, né, do concurso, ele vem a enfatizar mais o tema de controle interno. Mas isso está ocorrendo também em outros editais, tá? É até estranho não contemplar o tópico controle interno em concursos de fiscal e até auditores tributários, uma vez que ele acaba desempenhando essa função. É importante também mencionar, né, a carga horária do curso, 40 horas, e ele vai servir o quê? Como uma preparação para esse curso lá do CAGE, né, de uma forma a dar conhecimento em todo o edital. Então vamos lá. O nosso foco aqui, né, o curso será em PDF, também com videoaulas. Também incluiremos nas próprias aulas algumas questões que estão sendo aplicadas, né, especialmente pelo CESP nos últimos concursos de 2017, 2016, especialmente para essas áreas relacionadas a controle e gestão. Então, essa temporada de concurso que acabou de finalizar aí, né, o ano de 2017, o que a gente viu a nível de federação, estados e municípios, né, uma redução nos concursos para fiscal, digamos assim, fiscal da Receita, fiscal do ICMS. Então, 2017 houve aí uma, digamos assim, uma entre-safra, né, não houve concurso assim muito relevante esse ano na área fiscal. Porém, o que tem acontecido bastante é o seguinte: o gestor público e a própria demanda aí dos tribunais de contas tem fomentado essa nova abordagem assim de auditor interno, né? Eu fico muito à vontade de ministrar esse curso aqui para você, candidato ou candidata aí do Brasil, na medida que eu trabalho com isso já há mais de 16 anos, né? Também tenho uma formação compatível, né? Também a experiência como elaborador de questões e outros concursos que a gente acabou passando aí, tá bom? E a metodologia do curso, ele vai, digamos assim, dissecar todo o edital por tema, né? Então a gente vai enfatizar não apenas o conceito, mas também o que? Identificar potenciais abordagens que a banca
poderá fazer. Então, a gente pode, por exemplo, identificar um conceito de auditoria. Determinados candidatos, eles têm optado por uma preparação baseada no quê? Em realização exclusiva de questões, né? Então a gente não pode ir muito para esse tipo de abordagem, porque as bancas, volta e meia, elas mudam, né? Então a gente tem aí um comportamento mais ou menos mapeado das bancas, né? Banca Ctrl+C, Ctrl+V, isso cada vez menos tem ocorrido, tá? Mesmo aquelas bancas bem talhadas, né? Nesse sentido, elas têm o quê? Inovado nas questões. Então, por isso a gente precisa não ficar só fazendo repetição, repetição, repetição de questões, mas também ter o quê? Uma pegada um pouco conceitual, especialmente naqueles autores que a CESP e as demais bancas aí utilizam para cargo de controle. Então, vamos lá para um primeiro abordagem, tá? Então, explorando o curso do CAGE, né, que seria, digamos, um auditor interno da Secretaria da Fazenda lá do estado do Rio Grande do Sul. Ah, professor, mas eu sou, por exemplo, uma pessoa que mora em Goiás. Será que é viável fazer esse concurso? Eu poderia falar o seguinte: normalmente, quem opta pela carreira fiscal já tem um lema, né, para seguir nos concursos. Então, esse lema é mais ou menos assim: um bom profissional, ele não tem CEP, digamos assim. Então, é muito comum você encontrar auditores que transitaram, né, pelo eixo Brasília, Rio, São Paulo, e aí eles voltam eventualmente, né, porque muitos às vezes até não voltam para o seu estado de origem. Então é uma boa oportunidade esse concurso lá do CAGE. Então vamos lá para o conteúdo programático, né? Então o primeiro tema aqui de controles internos, como eu falei, então nós temos a estrutura do COSO, né? O que seria o COSO? De uma forma mais simples, é uma estrutura de conceitos, né? Que ajuda o auditor na hora de realizar os trabalhos. Ela é uma estrutura que divide e define controles internos, né? E ela organiza essa definição em categorias. Então, vocês vão perceber aqui durante a aula que o controle interno ele tem o quê? Uma dimensão que é o ambiente de controle, uma outra dimensão que é a gestão de riscos, uma outra dimensão associada ao que? A informação e comunicação, e por aí vai, tá bom? Temos aí o COSO 1, que ele é mais vinculado a gente até fala, né, internacionalmente, é o COSO IC, o COSO de controles internos. Recentemente, o COSO 2, ele significou uma evolução do COSO 1, então no qual temos aí uma pegada um pouquinho maior em gestão de riscos. Então isso aqui nós também abordaremos aqui no curso, tá? Gestão de riscos. Esse é basicamente o diferencial do COSO 1 e COSO 2. Temos também aqui dentro do edital, até para surpreender candidatos, né? Que, por exemplo, às vezes pega lá, vou estudar para esse concurso utilizando o quê? Experiências anteriores. Olha, cuidado, o foco nosso aqui é sempre o quê? Ter realmente aquela base, né? Mas explorar as chamadas áreas quentes do concurso, né? No caso do CAGE, tem 2 tópicos aí relacionados à área específica, tá? Nós teremos aqui uma aula dedicada a esses temas, tá bom? Então, temos aí o sistema de controle interno, o item 3, né? No contexto da Constituição Estadual. Então, teremos um material focado na Constituição lá do Estado do Rio Grande do Sul. E também, já dentro um pouco mais do processo aí da CAGE, né? Especialmente essa lei complementar aqui, 13.451 de 2010. Aqui, auditoria, já é um tema que a banca não colocou muita surpresa em termos de tópicos, tá? É digamos assim, um conteúdo programático bem previsível, no qual ele vem definindo a auditoria, explicando os tipos, buscando saber também se o candidato ele tem um entendimento pleno dos procedimentos, né? E, por fim, ele tem uma coisinha
mais interessante, vamos dizer assim, para o candidato, né, que é uma aplicação prática, que a gente vai ver aqui. Então, aqui, ó, só para reforçar, noções gerais, né, distinção entre auditoria interna, então esse é um tema bem recorrente. Papéis de trabalho, que é a organização, o que dá suporte ao trabalho de auditoria. O parecer, que é o relatório final, né, tipos de auditoria. Fraude e erros, né, normalmente a responsabilidade do auditor está fora de detecção de fraude. E aí nós temos aí um tópico interessante, tá? O item 14 aqui, a aplicação prática da auditoria. Então, aqui no setor, né, setor EAD, a gente opta o quê? Na hora de selecionar os professores, a gente faz uma mescla. Professores que têm uma formação acadêmica interessante, mas também que tenham uma vivência prática na área, né? Então, percebam que até mesmo a banca, ela tem optado o quê? Afastar um pouco um perfil muito de conteúdo e também um perfil muito de repetição, né? Como é que eu vou ter uma ideia de aplicação prática da auditoria se eu ficar, digamos, fazendo N exercícios? Então, cuidado com esse tipo de abordagem, tá? Então, vamos lá. Ao dissecar o conteúdo programático, nós elencamos algumas áreas um pouco mais quentes aqui para o candidato, né? E durante o curso a gente vai trabalhando, tá? Então tem essa área amarela, que seria, digamos assim, um padrão mínimo de conhecimento que o candidato precisa levar para a prova, né? E tem as áreas que tendem o quê? A trazer um pouco mais de novidade, um pouco mais de dificuldade para o candidato, né? Quais seriam essas áreas, né? Um sistema de controle interno do Rio Grande do Sul, a própria estrutura do CAGE, né, em termos de lei e regulamentação, o parecer de auditoria. Então, atenção, candidato, você já está saindo na frente fazendo esse curso, uma vez que o parecer de auditoria teve recente modificação e tem alguns materiais aí que a gente já tem até conhecimento que não estão devidamente atualizados, tá? E essa aplicação prática aqui de auditoria, nós vamos, inclusive, o quê? Elaborar uma questão associada a análise de desvio de estoque, omissão de receitas, tá? Omissão de passivos intercompany. Então isso aqui vai ser trabalhado no nosso curso. Então vamos lá para o conteúdo, tá? Uma forma mais tranquila de você se preparar para a prova, né? É saber que vai ter um jargão ali. Ah, professor, mas eu sou da área do direito, eu não entendo muito bem de contabilidade, ou eu me formei em economia, administração, né? Então, normalmente, não se enganem, tá? Mesmo os contadores, eles têm uma dificuldade com o jargão de auditoria, porque a auditoria, digamos assim, é uma disciplina que é dada mais ao final do curso. Agora, não é muito raro o seguinte, como o escopo das próprias empresas de auditoria, o escopo das auditorias internas e do próprio CAGE, né, tem aumentado para outras áreas relacionadas ao quê? A própria gestão, a finanças, questões de sustentabilidade, né? Especialmente nesse edital aí, tem até questões associadas aí à inserção e diversidade, né, digamos assim. Então percebam que uma formação múltipla é necessária. O que é importante? Eu não tentar memorizar todo o jargão, mas tentar o quê? Buscar a essência daquele conceito, né? Então no nosso curso a gente traz isso aqui. Por exemplo, o controle interno, né? O que eu posso levar para uma definição de controle interno? Eu poderia elencar lá a definição internacional que foi recepcionada pelo CFC, pelo TCU e demais órgãos de controle, né? Tanto externo quanto interno no Brasil. Mas a gente vai trazer algo simples para você resolver a sua prova. O seu objetivo não é, por exemplo, ser um catedrático na área de auditoria, de contabilidade ou na área de controle interno. Na verdade, assim, num primeiro momento você precisa ser aprovado na prova e é isso que nós vamos trazer para você. Então, uma forma de conceituar controle interno é o que a gente traz aí de mnemônico do CPA, né? CPA é uma sigla lá de contador público certificado americano, né, CPA. Controle interno, ele estaria focando o quê? Num primeiro momento, esse C é conformidade. Então, normalmente, o que acontece? As organizações precisam atender obrigações contratuais, obrigações legais, determinadas instituições têm até contrato
elas têm até, digamos assim, contrato de gestão, elas têm que entregar, digamos assim, lucros, dividendos, né? No caso de empresa estatal, especialmente. Então, na verdade, o controle interno precisa estar conforme algum critério, tá? Qual que é o critério? Pode ser o critério legal, critério contratual. Também muito importante lembrar essa questão da performance, né? Performance seria o que? Resultado, lucratividade, alcance das metas propostas, né, para a organização. Então vamos entender o seguinte, que o controle interno ele tem esse objetivo, né, garantir, né, por meio de alguns instrumentos e sistematização de TI, pessoas, manuais, diversas formas, tá? Com objetivo de garantir o que? Conformidade e resultado. Além disso, tem crescido muito a temática o que? De transparência, né? O órgão que você vai trabalhar lá no Rio Grande do Sul, ele vem ser, digamos assim, um espelho da CGU a nível federal, né? Mas aí no seu caso você estará lá no Rio Grande do Sul. E os órgãos de controle interno têm trabalhado muito a perspectiva de transparência, tá? Transparência e prestação de contas. Então, isso a gente pode o quê? Sintetizar, né? Fazer, digamos assim, uma síntese na palavrinha accountability, que é transparência, uma combinação, tá? De transparência mais prestação de contas. Durante o curso a gente vai trabalhar também essa palavrinha tão importante aí para o seu concurso e para a sua prática futura, tá bom? Temos agora uma definição um pouco mais, digamos assim, robusta de controle interno, né? Reparem aqui que, em vez de colocar o CPA aqui, na verdade, uma visão aqui seria o quê? Explodir isso em diversas palavras, né? Para você não se perder aqui, a gente vai acompanhar, tá bom? Processo efetuado pela administração e por todo o corpo funcional. Então vamos dar uma paradinha aqui. Controle interno não é uma questão associada a um departamento específico, tá? É uma função que desdobrada do topo da organização até os funcionários, especialmente a quem é atribuída a responsabilidade por estruturação do controle interno, gestores e diretores, tá bom? Mas isso não impede o quê? Que também pessoas que estão lá no nível operacional não tenham que fomentar as práticas de controle interno, muito ao contrário, né? Todos aqui na definição devem ser o quê? Contemplados, né? Integrado ao processo de gestão em todas as suas áreas e todos os seus órgãos, né? Então é irrestrita o envolvimento com controles internos, então não é uma questão de departamento de controle interno, não. Uma organização tem diversos controles internos nas mais diversas áreas, tá bom? Estruturados para enfrentar riscos, ó, vamos circular essa palavrinha aqui, riscos. O que seria risco? Aqui nesse momento é importante memorizar o seguinte, risco é uma probabilidade, né, ou um elemento que possa atrapalhar o alcance do objetivo da empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que exporta. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa estatal que exporta. Vamos pegar uma empresa de petróleo, por exemplo, Petrobras. Ela tem o risco cambial, uma vez o quê? Que ela adquire equipamentos em dólar, em euro e até outras moedas, não é? E pode haver esse descasamento, tá? Essa variação abrupta do dólar pode impactar os resultados da empresa, tá? O controle interno, ele vem ajudar nisso aí. Toda essa perspectiva de riscos, ela está associada ao quê? À performance, tá bom? E fornecer razoável segurança de que, na consecução da sua missão, dos objetivos e metas organizacionais, olha a palavrinha metas aí, os princípios constitucionais da administração pública serão obedecidos. Então, quando a gente vê lá a definição de controle interno, remete-se lá, né, aqueles artigos 70 e 74 da Constituição que combinam controle externo e controle interno, tá bom?
Então, a gente observa muito claramente o seguinte, olha, a ênfase em performance, quando a gente tem essas palavrinhas aqui, ó, eficiência, eficácia, efetividade operacional, né? Efetividade que tem mais relação com a constância de resultados, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações. Aqui a gente pode falar que é a performance, tá? Claramente. Integridade e confiabilidade da informação, aí já tem mais relação com o quê? Com transparência, né? Digamos assim, accountability. Relacionada à informação financeira, né? Aqui, tem até a accountability propriamente aqui na definição. E conformidade com leis e regulamentos aplicáveis. Gente, cada vez mais importante e tem sido explorado isso na prova, tá? Algumas instituições acabaram que com a lei Sarbanes-Oxley o Brasil ele começou a importar algumas práticas como fortalecer um pouco mais os controles internos, implantar canal de denúncia, fortalecer também as ouvidorias. Então isso aí pode ser bem explorado na sua banca, tá? E aí a definição, tá, também continua o quê, ó? Incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos do governo. Isso aí é o critério, tá? Eu tinha um programa que deveria, digamos assim, retirar tantas pessoas da pobreza. Ele está retirando? Ah, não, eu estou, digamos assim, aplicando dinheiro em pessoa que não precisa. Isso é um problema. Então não atende o critério do programa, tá? Então esse critério a gente pode entender, né, pessoal aí mais ligado à TI, uma regra de negócio associada aí à instituição. Adequada salvaguarda e proteção dos bens, ativos, recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada e a apropriação indevida. Bom, isso aqui é basicamente o seguinte, é uma agregação que o Tribunal de Contas da União, junto com os outros órgãos de controle interno no Brasil, acabaram recepcionando, né? A intenção também do controle interno salvaguardar os ativos, tá bom? Mas a salvaguarda dos ativos, em tese, tá, já está prevista quando eu atendo uma conformidade, a performance e a transparência, tá bom? Então esse primeiro conceito de controle interno já vai te ajudar em questões. E o que seria o COSO, né? Nas aulas nós exploraremos o que? O COSO 1 e o COSO 2. Mas por um primeiro momento, o que eu posso ter de ideia de controle, tá? Controle é o que? Uma checagem relacionada ao que? A um tipo de critério. Então, por exemplo, olha, como é que eu garanto que a organização atinja seus objetivos? Essa é uma definição um pouco mais clássica de controle interno, tá? O COSO ele vem o quê? Trabalhar aquelas vertentes lá do CPA, tá? Conformidade, performance e accountability, né? Seja a qualidade das informações financeiras, atendimento às normas e regulamentos. Mas notem, a ênfase não é só atender norma e regulamento. A organização ela precisa o quê? Atender os objetivos a que se propõe. Então, a gente pode associar a missão e até, digamos assim, a própria gestão da instituição, tá? No caso do COSO, ele destaca o quê? Ambiente de controle, isso aqui é mais ou menos, né? A gente poderia falar o seguinte, a mensagem do topo, né? Mensagem do topo da administração, que permeia o quê? Toda a instituição, tá? Topo. Vamos deixar só assim. Então a gente tem aquela ideia, né? Gerenciar não por palavras, mas mais por exemplo, né? Então a mensagem que a alta administração passa para os níveis inferiores de gestão, tá? De uma certa forma, uma organização que privilegia, por exemplo, para os cargos de gestão de uma empresa estatal, incluir, por exemplo, padrinhos políticos, sindicalistas e outras situações mais que relacionadas aí a nepotismo, isso aí é um problema, digamos assim. O ambiente de controle, mesmo que eu tenha TI,
tem a auditoria interna, tem a auditoria externa, tem a auditoria da SEC, tem a auditoria do TCU, TCE e etc. Se o ambiente de controle no topo já está, digamos assim, corrompido, de pouco vai adiantar as outras ferramentas, tá? A tendência é até o topo capturar esses componentes do controle, de controle interno. Então é importante o seguinte, ó, o ambiente de controle está em cima, tá? Mas é a base de tudo, tá bom? Depois disso, uma organização bem administrada, ela vai saber muito claramente onde ela quer chegar. Então a gente tem um exemplo aí de plano estratégico, planejamento estratégico, no qual as entidades têm o quê? Colocado claramente indicadores e metas para serem alcançadas, tá? Um aspecto muito importante dentro do modelo COSO, né, a gestão de risco. O risco ele vai ajudar a alcançar os resultados na medida que eu administro os riscos. Não quer dizer que eu só tenha que reduzir risco, né? Mas também o que? Tem alguns riscos que devem ser até aceitados. E a gente vai deixar bem claro, por exemplo, na seguinte situação. Simplesmente atravessar a rua implica um certo risco. Só que é um risco que, por exemplo, eu reduzo olhando, por exemplo, o sinal, olhando, digamos assim, de um lado e para o outro. Então eu reduzo o quê? A probabilidade de dano, tá bom? Mas eu preciso atravessar a rua. Então, de certa forma, eu pode, por exemplo, cair algo durante a travessia na rua. É remoto? É remoto. Mas todo o risco, buscar mitigar todos os riscos é realmente algo que não funciona em termos aqui da conceituação de controle interno. Seria muito caro mitigar todos os riscos, né? E seria até contrário à existência da organização. Nós teríamos também aqui as atividades de controle, que são os manuais, a normatização interna, né? E que toda instituição possui. Então, dificilmente hoje nós teremos uma entidade que não possui um sistema integrado, que não possua, por exemplo, suas informações informatizadas, tá? Mas o que quer dizer isso? A informatização, ela ajuda o quê? No desenho das atividades de controle. Então, eu vou ter, digamos assim, um pouco mais de confiabilidade nas informações, né? Vou ter uma segregação de função mais adequada. E o que é importante aqui destacar que essa atividade de controle e informações e comunicações, as duas, né, acabam recebendo muito impacto aí do desenvolvimento da tecnologia da informação. Aqui também já dá um gancho importante que a gente já pode antecipar para você. A estrutura de controle interno ela é integrada, né? Digamos, ela não é estanque. Assim como o ambiente de controle pode influenciar nos outros componentes, os outros componentes tendem a também impactar não só o resultado da empresa, mas também a própria funcionalidade dos controles internos, tá? E aí tem um componente associado a monitoramento, que a gente tem como exemplo clássico aí a auditoria interna, tá? Interna. Bom, então aqui para... professor, é a primeira vez que eu ouço falar de COSO, não tem problema. É só saber o seguinte, olha, ambiente de controle, eu começo lá do presidente até o auditor. O auditor é monitoramento, o presidente é ambiente de controle. Então aqui nós criamos aqui um mnemônico, né? A FIA RAIN, para te ajudar aqui, ó, ambiente de controle, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, né? O R de resposta a risco, informações e comunicação, o I e o M monitoramento. Sempre tendo essa ideia aqui, tá? Que nem sempre a melhor resposta ao risco é o que? É mitigar. Eu posso, eventualmente, aceitar o risco, que são aqui as possíveis respostas a risco. Então aqui vamos agora para o conceito de auditoria. Então nós vamos dar uma paradinha aqui e voltamos no próximo bloco, tá bom? Até lá.